Tá? Aí o artigo 157 cabe às empresas, né? Fazer cumprir as normas de segurança do trabalho, instruir os empregados através de ordens de serviço quanto às precauções a tomar no sentido de evitar acidentes do trabalho e doenças ocupacionais, adotar as medidas que lhes sejam determinadas pelos órgãos regional competente e facilitar o exercício da fiscalização. Então, essa é a função da empresa mediante a Delegacia Regional do Trabalho. Cabe aos empregados, né? Pensava que os empregados não iam ter direito? Tem sim. Direito não, dever, né? Cabe aos empregados, primeiro, observar as normas de segurança e medicina do trabalho e, segundo, colaborar com a empresa na aplicação do dispositivo deste capítulo, no que diz respeito à segurança e saúde do trabalho. Cabe ainda aos empregados, no parágrafo único, constitui ato faltoso do empregado a recusa injustificada. Tá? Isso é importante você ter ciência disso. O parágrafo único do artigo 158 constitui ato faltoso do empregado a recusa injustificada. Professor, os alunos do Poliscara estão pedindo para ir um pouquinho mais devagar com os slides. Ok. Tranquilo. Voltando lá, Bíblia, ao slide. Tá? O parágrafo único constitui ato faltoso do empregado a recusa injustificada. Aí você tem a letra A observância das instruções expedidas pelo empregador na forma do item 2 do ato anterior. Isso são normas, tá? Isso são leis, a gente só vai fazer um apanhado geral. Tá? Se o trabalhador não observar, não tiver cumprindo as normas vigentes no que diz respeito à segurança do trabalhador, impostas pelo trabalhador, pelo empregador, tá? Pelo seu patrão, ele pode ser constituído como ato faltoso. Tá? Também, ao uso dos equipamentos de proteção individual fornecidos pela empresa. Existe a NR 6, norma regulamentadora 6, que trata de EPI, equipamento de proteção individual. Item também abordado no módulo de prevenção de acidentes para quem já cursou. Tá? Então, o equipamento de proteção individual, na NR, tem alguns trâmites, alguns parâmetros, e a partir do momento que a empresa tem a obrigatoriedade de ceder o EPI adequado, de treinar o trabalhador para o uso adequado desse EPI, o trabalhador também tem a obrigação de tratar, ou seja, conservar esse EPI, tá, bem conservado na questão de manutenção, e usá-lo para os fins a que ele se destina. Tá? Então, usar o EPI. Se ele não usar, se ele se negar a usar, o trabalhador pode ser até demitido por justa causa. Tá? Essa cláusulazinha aí deixa bem claro. Ele pode, dependendo de ato faltoso, ele pode ser até demitido por justa causa se ele não seguir as normas de segurança e não usar os equipamentos de proteção ao qual foram fornecidos para ele. Tá? Então, isso aí pode levar até uma demissão por justa causa. Seguindo aí o slide, da inspeção prévia e do embargo e interdição, na seção 2. Você pode observar que essa lei que a gente está falando de 1977, ela está salvaguardando e está embasando a próxima norma que surgiu, tá? Próxima portaria, que foi a portaria 3214/78, que deu início às NRs, né? Que criaram as NRs. A seção 2 fala o seguinte, o artigo 160. Nenhum estabelecimento poderá iniciar suas atividades sem prévia inspeção e aprovação das respectivas instalações pelas autoridades regionais competentes em matéria de segurança e medicina do trabalho. Ou seja, quando você, vamos dar um exemplo, você vai formar uma empresa, vai começar uma atividade, uma determinada atividade, uma empresa nova. Antes dessa empresa funcionar, você tem que mandar um requerimento para a Delegacia Regional do Trabalho e a delegacia vai mandar uma inspeção para que seja liberada, tá, o atestado de funcionamento, certo? Vai ceder o atestado de funcionamento para que sua empresa possa funcionar normalmente, sem problema nenhum. Então você tem que sofrer uma inspeção prévia. Se você for comparar
essa norma, essa lei com a 3214, essa inspeção prévia está lá na NR3, na NR2, tá? Na NR2 está falando lá de inspeção prévia. Voltando lá ao slide, ainda sobre embargo e interdição, o artigo 161, o delegado regional do trabalho poderá interditar o estabelecimento, setor de serviço, máquina ou equipamento ou embargar a obra. Tá bem destrinchado aí. Interditar, eu só posso interditar máquina e equipamento. Embargar, eu só posso embargar obra, tá certo? Então, que fique bem claro, eu não posso dizer, se você escutar alguém falar, esta obra está interditada, isto está errado. Esta obra está embargada. Ele pode sim, na obra, vamos supor, chega numa obra, aí olha lá para a serra circular. Chega na serra circular, vê irregularidade na serra. Aí ele vai dizer, esta serra circular está o quê? Interditada. Não é a obra, mas a serra circular da obra, ele vai interditar, vai botar lá a faixa de interdição, vai proibir o acesso àquele setor, até que seja regularizada as pendências. No parágrafo 6, durante a paralisação dos serviços em decorrência da interdição ou embargo, os empregados receberão os salários como se estivessem em efetivo exercício. Tá? Então, tem muita gente que acha, porque está interditado não vai pagar o salário. Não vai pagar o salário, aí tem que pagar sim. Tá? O que acontece é que o empregador tem que ir o mais rápido possível sanar as irregularidades para que esse embargo e interdição seja retirado. Seguindo, dos órgãos de segurança e medicina do trabalho nas empresas. Aí tem o artigo 162, as empresas estarão obrigadas a manter serviços especializados em segurança e em medicina do trabalho, tá? Que é o SESMIT, SESMT, SESMIT, que na NR, comparando essa lei com a NR, ela vai estar na NR4. A NR4 trata do Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho. O artigo 163 será obrigatória a constituição de Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, CIPA, NR5. Dos órgãos de segurança de medicina do trabalho nas empresas, o artigo 164. Cada CIPA será composta de representantes da empresa e dos empregados. Tá? Isso aí eu só estou revisando porque você, a não ser o pessoal que está chegando agora, mas você que já veio do módulo de prevenção, está bem já antenado com essa questão da CIPA. O artigo 165. Os titulares da representação dos empregados nas CIPAs não poderão sofrer despedidas arbitrárias, ou seja, ele vai ter a estabilidade, né, que a gente já falou. Quem é eleito, ele vai ter 1 ano de estabilidade com mais 1 ano após o mandato, tá certo? O cipeiro que é eleito vai ter 1 ano mais 1 ano. Seguindo o slide, o artigo 166 do Equipamento de Proteção Individual, EPI, aí se eu for comparar com a portaria 3214, ela vai ser para NR6, tá? A empresa é obrigada a fornecer aos empregados gratuitamente equipamento de proteção individual adequado ao risco e em perfeito estado de conservação e funcionamento. Agora eu pergunto a você, só fornecer, será que é o suficiente? Ela tem que fornecer, tornar obrigatório e treinar. Não adianta eu entregar o equipamento de proteção, né? Um mundo de equipamento de proteção. Aí o trabalhador, vamos lá, uma pessoa que veio da zona da mata, do interior, vai olhar aquilo ali, vai ficar coçando a cabeça, não vai saber o que fazer. Eu tenho que entregar os EPIs adequados para a função, tornar obrigatório e treinar e capacitar esse trabalhador. E esse treinamento tem que ser documentado. Sempre lembrando, tudo que você faz em segurança do trabalho, nunca esqueça de documentar, tá certo? Os EPIs eles têm que ser anotados em fichas de EPI. Existe a ficha de controle do equipamento de proteção individual. Cada empresa ela deve ter a sua padronizada. Tá? Cada funcionário tem a sua ficha. Vamos supor, se você tem
recebe o EPI adequado, né, completo. Só que o EPI não vai durar para sempre. Ele tem um tempo de desgaste.